Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare neste nosso encontro. Quero convidar a todos para fazermos uma oração inicial. Mestre Jesus, que conheceis as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxiliai-nos a compreender as leis divinas. Faz-nos entender teus ensinamentos. Ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas e nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes e mostrai-nos o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Mostrai-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostrai-nos o caminho da caridade, para evitarmos o egoísmo e podermos dividir os benefícios que recebemos todos os dias. Auxilia-nos a sermos merecedores do Teu amor e seja, Senhor, sempre a nossa fonte de inspiração. Que assim seja. Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare neste nosso encontro. Quero convidar a todos para fazermos uma oração inicial. Mestre Jesus, que conheceis as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxiliai-nos a compreender as leis divinas. Faz-nos entender teus ensinamentos. Ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas e nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes e mostrai-nos o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Mostrai-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostrai-nos o caminho da caridade, para evitarmos o egoísmo e podermos dividir os benefícios que recebemos todos os dias. Auxilia-nos a sermos merecedores do Teu amor e seja, Senhor, sempre a nossa fonte de inspiração. Que assim seja. Hoje vamos abordar a parábola da candeia. A parábola da candeia, ela encontra-se nos evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos, que trata da luz e dos esclarecimentos advindos da palavra, do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus, que não podem ser escondidos, mas sim divulgados. Divulgados, compreendidos, vivenciados e praticados para iluminar a si e a todos em prol da evolução espiritual, com amor ao próximo, caridade e fraternidade universal. Segundo Lucas, ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com o vaso ou ponha debaixo da cama. Ponha-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, e nem nada oculto que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Ainda sobre a candeia, temos Mateus, que diz: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ponha-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão em casa. Quanto a Marcos, nós temos: e continuou Jesus: porventura vem a candeeira para ser colocada debaixo do módio ou debaixo da cama? Não é antes para colocar no velador? Porque nada há de oculto senão para ser manifesto, e nada foi escondido senão para ser divulgado. Se alguém tem ouvidos de ouvir, que ouça. Também lhes disse: atenta no que ouvis. À medida que usais dessa, usarão convosco. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem, lhe será dado, e ao que não tem, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Não se trata de estimular uma ação de conversão, pregação ou afronta ao livre-arbítrio, mas sim da possibilidade de dispor aos semelhantes a difusão da prática do bem, a observação do amor
universal e das revelações divinas, que podem trazer verdades imperecíveis. A candeia da iluminação espiritual é a perfeita imagem de si mesmo, que transforma as próprias energias em bondade e compreensão redentor para toda a gente, gastando o óleo da boa vontade, na renúncia, no sacrifício, em Cristo, passando realmente a brilhar. A palavra, o Evangelho e os ensinamentos e os exemplos de Jesus, esses são o eterno combustível que alimenta e nos dá a condição de manter a chama acesa. Aquela chama interior, aquela conscientização de despertar, de se libertar a alma de cada ser humano. Essa iluminação está ligada à pureza do coração, cuja alma optou em seguir Jesus, acendendo, logicamente, no coração os talentos que recebeu do Pai. Ainda no Evangelho de Mateus, nós temos a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti não há são trevas, quão grandes serão tais trevas. O espírito áureo, em O Universo da Vida, ele esclarece o seguinte: é em razão disso que os filhos da luz, isto é, as consciências iluminadas pelo bem, são sempre mais poderosos que os filhos da treva. Ou seja, as consciências ensombrecidas pelo crime, esses serão libertados com o conhecimento. Isto porque as vibrações de pensamento têm sempre efeitos luminosos, geram luz, e essa luz tem naturalmente frequência, intensidade, coloração, tonalidade, brilho e o poder bem peculiar, de acordo com a sua natureza, claro, de acordo com a sua força, de acordo com a sua elevação. Nós podemos dizer que a hierarquia espiritual se assinala por naturais diferenças de luminosidade, se é que podemos dizer, a traduzir em níveis e expressões variadas de elevações, de grandeza, de potência e de saber. Descendo, porém, a luminosidade da nossa condição, consideraremos que tudo em nosso plano é relativamente dentro das limitações de nossa realidade. A luz do bem é a força divina que o poder do alto nos convida constantemente a sublimar. Assim, a iluminação interior é o mesmo daquele momento do despertar, da liberdade da alma. Cada ser humano é local de transformação, renovação, de fé, de cura, de evolução espiritual, na batalha íntima do bem, logicamente contra o mal. A situação onde nós colocamos assim, brilhe a vossa luz, sugere um esforço benéfico em que os discípulos sejam enobrecidos por meio de uma existência moralizada. Claro que tem que ser esclarecida e fraterna. O Evangelho, ele está para que o ser humano se inunde de suas luzes, se revigore com as suas energias e enriqueça os seus ensinamentos. As pessoas conscientes, elas sabem que todo conhecimento destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano não deve permanecer oculto, mas devem ser amplamente divulgados, que é o que a gente está nesse momento falando. A candeia assemelha-se então a uma mente esclarecida, uma mente enobrecida, de valores morais, e afasta as trevas da ignorância e a existência existente na humanidade. Os espíritos superiores, eles nunca vão manter ocultos os conhecimentos que eles possuem. Pelo contrário, eles vão disponibilizar para todo mundo para que todos possam chegar aonde eles estão. Nesse momento, previdente sabedoria ou a providência divina gradualmente revela algumas verdades, na proporção, logicamente, da possibilidade que nós temos de entender, né? E conseguir receber. Então, os homens que ocultam essas verdades são os que colocam a luz debaixo do algueire. O oculto será descoberto um dia. O que o homem não pode compreender será desvendado em mundos mais adiantados. É o caso da época em que Jesus falava por parábolas. Com o tempo, nós passamos a entendê-las. Quando se houver purificado, nós passamos a entender algumas situações. Na Terra ainda se encontra mais ou menos um nevoeiro aí. Então, colocando a candeia no velador, ou seja, acima, a luz vai se espalhar de maneira uniforme, facilitando a visão das pessoas. As leis divinas devem ser expostas para aqueles que estiverem a felicidade de conhecê-las. Só que nem todos estão predispostos a acolher a luz. Por isso, quem mais sabe, ou mais possui valores morais, deve irradiar esses pensamentos, essas palavras, as ações, as atitudes, gestos que atinjam as circunstâncias de modo agradável e edificante, como se fosse uma chama abençoada, sem o sacrifício da energia numa luz, sendo que a nossa existência é como se fosse uma candeia viva. É errado despender nossas forças sem proveito para alguém. Na medida que o nosso egoísmo
a nossa vaidade ou a nossa limitação pessoal nos coloca numa situação diferenciada. Coloquemos, por exemplo, nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Pois quanto mais você sabe, mais você tem que repartir. Ninguém se deve amealhar vantagens de experiência terrestre somente para ele mesmo. Se você sabe alguma coisa, coloca isso em pauta para que todos saibam. Cada espírito encarnado tem a prerrogativa quanto à difusão do bem. Caibal Schutel, em A Parábola da Candeia, esclarece o seguinte: a luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. A recomendação feita na parábola é que a luz deve ser posta no velador a fim de que todos vejam, por ela se ilumine, ou, então, para que essa luz seja julgada de acordo com a sua claridade. Uma árvore má não pode dar bons frutos, e o combustível inferior não dá, pela mesma razão, boa luz. Julga-se a árvore pelos frutos e o combustível pela claridade, pela pureza da luz que dá. No sentido espiritual, que é justamente o em que Jesus falava, todos os que receberam a luz da sua doutrina precisam mostrá-la, não a esconderem sobre o médio do interesse, nem sobre o leito da hipocrisia, quer seja fraca, média ou forte, ilumine na proporção do azeite, do petróleo, do acetileno ou da eletricidade. O mandamento é: o que vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo vossas obras, eles possam aprender. Que são as irradiações dessa luz, que glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isso é uma parábola falada por Caibal Schutel. Já o espírito de Emmanuel, em A Candeia, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, recomenda: faze a tua viagem na terra, em companhia do amigo celestial, de coração elevado à vontade divina, de cabeça erguida na fidelidade e a religião do dever bem cumprido, de consciência edificada do bem invariável e de braços ativos e diligentes na plantação de boas obras. Não disfarces os teus conhecimentos de ordem superior e aprende a usá-los em benefício dos semelhantes e em favor de si mesmo, porque assim, ainda mesmo que o sacrifício supremo da cruz se te faça prêmio, entre os homens adquirirás na vida eterna a glória de haver buscado a divina ressurreição. Pelos valiosos ensinamentos colhidos por meio da parábola da candeia, que brilhe então a luz em benefício próprio e de todos aqueles que nos cercam. Agradecendo a todos, vamos à vibração e à prece final. Com muita gratidão, vamos elevando os nossos pensamentos e sentimentos a Jesus, agradecendo por estar sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos fortalecendo. Rogamos ao Mestre querido que abençoe e fortaleça o nosso propósito de nos melhorar. Dê-nos sempre, Senhor, força e coragem para enfrentarmos os desafios de nossos dias. Abençoe e proteja, Senhor, todos os dirigentes espíritas, nossa casa espírita e todos os trabalhadores e voluntários. Nós oramos e vibramos nesse momento pela paz mundial, pela harmonia entre todos os povos e pelo nosso país. Que nossas vibrações cheguem até nossos irmãos que estão em sofrimento, onde for. Sejam eles encarnados ou desencarnados. Que recebam o lenitivo de suas dores, para suas dores. Vibramos por todos os lares da terra e pelo nosso também, para que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes. Vibramos amorosamente por nossos familiares, por nossos amigos, para que sejam sempre fortalecidos na fé e no amor. E vibramos, finalmente, por nós mesmos, para termos sempre discernimento em nossas ações e decisões. Assim, agradecidos, encerramos nossas reflexões de hoje. Que as vibrações do nosso Mestre continuem a nos envolver e que a sua paz esteja sempre conosco. Que assim seja.